Meus amigos e minhas amigas, vou contar para vocês nesta apresentação a construção da ensecadeira de segunda fase para desvio do Rio Paraná. Vou explicar inicialmente o que é uma ensecadeira e sua finalidade. A ensecadeira é uma pequena barragem composta de terra e rocha com o objetivo de cercar parte do leito ocupado pelo rio para a construção de uma estrutura de desvio executada para possibilitar o fechamento final do rio. Em Jupiá, o desvio do rio foi feito por 36 vertedouros com comporta de fundo. Foram executadas duas ensecadeiras de desvio, a ensecadeira da fase 1 e a ensecadeira da fase 2. A ensecadeira da fase 1 foi construída em 1961 e a ensecadeira da fase 2 foi construída em 1962 e concluída antes das cheias do Rio Paraná, no final de 1962 e início de 1963. Quando cheguei para colaborar na construção da usina de Jupiá, a ensecadeira da fase 1 já estava concluída. Eu vou falar agora sobre a pré-ensecadeira. A seção da ensecadeira é composta de uma pré-ensecadeira, composta de blocos de rocha, que será alargado com material mais fino na parte externa. O material de granulometria mais fina da parte externa será uma transição de brita e areia ou cascalho para a terra não escoar pelo cordão de rocha para dentro da área ensecada no momento do bombeamento da área ensecada. O cordão de blocos de rocha é lançado em todo o perímetro da ensecadeira. Na sequência é lançada a camada de transição composta de agregados de diâmetro menor e areia ou cascalho bem graduado, definido em projeto, no lado externo ou do lado da água corrente do cordão de rocha. É lançada a sequência alargando a camada de transição, uma camada de terra também definida em projeto. Esse conjunto de terra e transição impede a água do rio penetrar para dentro da ensecadeira. Bombeamento. Terminado o lançamento da pré-ensecadeira, monta-se um conjunto de bombas sobre boias de tambores vazios e se bombeia a água represada pela ensecadeira para o rio. A capacidade das bombas corresponde ao tempo estimado para esvaziamento do represamento. Durante o bombeamento é necessário observar os pontos de vazamento da ensecadeira ou da pré-ensecadeira, na medida que aumenta a diferença de nível de água interna e externa. Nos pontos de vazamento lança-se mais terra do lado externo. Vou falar agora sobre a ensecadeira. Terminada a pré-ensecadeira e o bombeamento da água represada, é iniciada a construção da ensecadeira, propriamente dita, que nada mais é que alargar e altear a pré-ensecadeira já executada. A vida útil da ensecadeira será o tempo de construção da estrutura de desvio do rio, a operação de desvio e a remoção da ensecadeira. Risco. Vamos falar agora sobre risco. A altura da ensecadeira é projetada em função do risco que o empreendedor e o projetista querem correr durante a vida útil de construção da estrutura de desvio. O risco é a ocorrência de uma cheia no rio que transborde a ensecadeira e interrompa as obras de construção das estruturas de desvio. O risco é calculado em função da máxima vazão possível do rio
a cada 10, 15, ou 20 ou 30 anos. Quanto maior a cheia, maior será a vazão. Mais alta terá que ser a ensecadeira, sua seção e quantidade de materiais para sua construção. Tempo de construção. A construção da pré-ensecadeira deve ser iniciada no início do período da vazante do rio, e a pré-ensecadeira concluída antes do próximo período de cheia. O tempo de construção da pré-ensecadeira e da ensecadeira deve ser tal que sua conclusão não alcance o próximo período de cheia do rio. Materiais de construção. Para a construção da ensecadeira deverão ser pesquisados a origem ou fonte dos materiais para sua construção. Em Jupiá, as ensecadeiras da fase 1 e 2 foram construídas na margem direita do rio Paraná. O canal do rio foi empurrado para a margem esquerda. A rocha da ensecadeira da fase 1 foi obtida com a escavação de uma parte da eclusa e na fase 2 obtida com a escavação da casa de força. A transição foi obtida com cascalho de uma jazida acima do eixo da barragem, como também a argila. Equipamentos de construção usados para construir as ensecadeiras. A escavação em rocha foi executada com perfuratriz Airtrack da Gardner Denver. Os blocos de rocha foram carregados com a escavadeira Shovel Bucyrus 51B e transportados com dumper da Kerrig A100. O cascalho foi explorado com trator D7, carregado com carregadeira 944 e transportados com caminhões Mercedes. A terra foi escavada e transportada com trator D8 e motoscraper DW20. O aterro da ensecadeira foi executado com trator D7, motoniveladora 12, rolo compactador de pneu Cedar Rapids de pneu, irrigadeira com cavalo DW20 e tratores CBT 1020 com grade. Para o bombeamento da ensecadeira da fase 2 foram usadas bombas, uma da Ingersoll Rand vertical para 1000 metros cúbicos por hora, elétrica, e mais 6 outras com motor diesel com capacidade da ordem de 300 metros cúbicos por hora cada uma. Foi necessário dragar também um banco de areia posicionado na extremidade da ensecadeira, junto ao eixo do rio Paraná. Foi usada a draga nacional com tubulação de diâmetro de 150 milímetros. Pós-bombeamento da ensecadeira. Após o término de construção da ensecadeira, foram instaladas conjuntos de bombas elétricas Atlas-Copco de 600 metros cúbicos por hora e na área ensecada da fase 1 e fase 2, na parte montante e parte jusante da área ensecada, para bombeamento de água de infiltração, de chuva, do lençol freático, nas escavações e depois do concreto. Chefia dos serviços, na Camargo Corrêa. A execução das ensecadeiras foi coordenada por 2 encarregados, o Sr. Edson Borges e o Sr. Fernando Maria Pereira, vindos da construção das barragens de Euclides da Cunha e Graminha. O bombeamento era coordenado pelo Sr. Antônio, conhecido como Tonhão das Bombas, vindo da construção da siderúrgica Cozipa. A escavação de rocha era coordenada pelo Sr. Jaroslav Mailaski, de origem russa, vindo da construção da usina de Graminha. A manutenção do equipamento era coordenada por Sr. Sebastião Bittencourt, português da ilha de Cabo Verde, vindo da construção da usina de Graminha. A parte elétrica, tanto do canteiro como do equipamento, era coordenada pelo Sr. Álvaro Zampronha, vindo da General Motors. O encarregado administrativo era o Sr. Duvalino Castelletti, vindo da usina de Graminha.
O encarregado da área técnica e topografia era o topógrafo Simão Vargas Fernandes, ex-coronel do Exército Paraguaio. Naquela fase da obra, o gerente de contrato da Camargo Corrêa era o engenheiro Aguinaldo Molina. E o encarregado geral da obra era o Sr. Dioclésio Bispo dos Santos. Tínhamos visitas frequentes do diretor engenheiro Mário Pinto e do presidente da Camargo Corrêa, Sr. Sebastião Camargo. Celusa. Da parte de Celusa, o responsável era o engenheiro Daci de Andrade Almeida. O chefe da fiscalização era o engenheiro Osmar Onofre Viana. O chefe da fiscalização da escavação e terraplanagem era o engenheiro André Sanches. O chefe da área de medição era o engenheiro Said Sayad, natural de Três Lagoas. O engenheiro Daci era a pessoa muito responsável, severo, procurava conduzir a obra de acordo com o projeto, dentro do curso previsto, e mantinha seu grupo disciplinado e procurava manter essas características em toda a obra. Do lado da Camargo Corrêa, o ambiente de trabalho era responsável, produzir o máximo possível com qualidade, num ambiente também muito disciplinado. Quero deixar aqui registrada a liderança que teve o Sr. Dioclésio Bispo dos Santos naquela fase inicial de implantação da obra. Pessoa de personalidade registrada a liderança que teve. Na próxima apresentação, o Sr. Dioclésio Bispo dos Santos naquela fase inicial de implantação da obra. Pessoa de personalidade notável. Na próxima apresentação, vou comentar a fase de construção do canteiro provisório de concreto na usina de Jupiá. Caso tiverem dúvidas sobre o que eu apresentei, façam suas perguntas, terei o maior prazer em responder. Deixem seu like. Muito obrigado, amigos.